e aproximadamente 30 mil pessoas morreram ali. Foi uma luta muito sangrenta. Os filisteus massacraram os israelitas. Levaram o seu dinheiro, levaram a sua dignidade e levaram também os seus símbolos religiosos, como a Arca da Aliança. Foi um momento de muita dor. Foi ali que Eli, que era sacerdote até então, foi reprovado. Todo o povo de Israel foi reprovado. Então é uma história muito triste, porque é uma história de reprovação. Muitas igrejas, muitas comunidades de fé vivem dizendo e ensinando que o passado deve ser apagado, que o passado deve ser apagado. Você já deve ter participado de um culto assim, onde o pastor está lá pregando, ele ou ela, vem aqui na frente, e essa noite Deus vai passar uma borracha no seu passado, vai apagar a sua história, e algo novo vai acontecer. Mas a Bíblia vai nos ensinar que Deus nunca apaga o passado de ninguém, nem histórias, porque essas histórias, elas servem de aprendizado para nós. E também é importante saber disso, que as histórias não são apagadas, porque quando a gente sabe disso, a gente também percebe que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins. É feita de vitórias e feita de derrotas. É feita de conquistas e feita de perdas. A Bíblia vai nos ensinar que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, momentos de derrota e momentos de conquista. E essa fase aqui é uma fase bem difícil, é uma fase muito ruim. Entretanto, é na mesma fase, muito ruim, muito difícil, que Deus vai, através do seu amor, da sua graça, Ele vai consertando algumas coisas. Coisas que a gente nem ligava mais. Então, por exemplo, Eli era um sacerdote já meio desengonçado, né, meio claudicante, já não levava mais o sacerdócio a sério. E aí, nesse meio tempo, Deus levanta Samuel, que vai se tornar o maior sacerdote da história de Israel. A palavra de Deus estava esquecida. O texto diz que a arca ficou 20 anos dentro de uma casa. Há 20 anos Deus não falava nada. Houve silêncio da parte de Deus. As pessoas não ligavam, não se preocupavam com isso. Mas o texto também vai dizendo que à medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a suplicar, começaram a pedir ajuda a Deus. Então, esse momento de angústia também trouxe de volta um pouco da espiritualidade, do desejo de pedir ajuda ao Senhor, dessa reconexão, porque o ser humano, infelizmente, em todas as épocas, ele é muito soberbo, ele é muito cheio de si. Quando a vida está muito boa, a gente fala, bate no peito, eu não preciso de ninguém, né? Assim, eu não devo satisfação para ninguém, mas quando a vida está ruim, a gente precisa de todo mundo, e deve satisfação a todo mundo. Então o ser humano, infelizmente, ele é movido a situações difíceis que acabam colocando o seu coração no lugar. Observe o que aconteceu na pandemia. A pandemia não massacrou os países pobres. A pandemia primeiro massacrou os países ricos. A Europa, os Estados Unidos, né? A Espanha, a Itália, a França, o Canadá, onde você tem muito dinheiro, onde você tem tecnologia, ciência, gente instruída, educação, tem tudo, mas nada disso foi suficiente para vencer um vírus que é incapaz, impossível de se chegar com os olhos, uma coisa totalmente desprezível. Bastou uma situação como essa, de difícil controle, para deixar os países de joelhos, os presidentes de joelhos, a ciência de joelhos, todo mundo perdido, batendo cabeça, sem saber o que fazer, o que mostra também a fraqueza, a fragilidade do ser humano. Nesse período de 6 meses, né, hoje, a gente está reunido aqui, faz 182 dias que a gente não se reuniu, 6 meses. Nesse período, morreu muita gente, de todos os níveis, da classe artística, intelectual, pobres. É um vírus que não escolhe classe social, nem língua, nem cultura, nem formação. Foi pegando um por um, foi derrubando. E as pessoas foram sentindo o impacto, a dor. Eu tenho alunos lá na faculdade onde eu estou dando aula remotamente, que está sofrendo muito. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que essa semana ela não conseguiu assistir a aula porque ela teve uma perda na família. Ela está à base de remédio, não consegue nem raciocinar. Infelizmente, a Bíblia vai nos ensinar que o ser humano, ele é naturalmente arrogante, naturalmente altivo,
naturalmente soberbo. Isso é do ser humano. Isso não é do israelita, nem do hebreu, nem do brasileiro. Isso é do homem, é da natureza humana. Bastou que Abel se sentisse abençoado e Caim se sentisse desprezado, só tinha eles dois, né, para que um se jogasse e lançasse para arrancar a vida do outro. Isso era a natureza humana. E foi por causa desse sofrimento, dessa dificuldade, dessa dor, que o povo de Israel voltou a clamar ao Senhor, voltou a pedir ajuda. E aí Samuel falou: ótimo, então vamos pedir a Deus que nos ajude. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Bom, aí já fica a primeira lição, né? Já passaram 6 meses de pandemia, já reclamamos da ciência, do Átila, do Bolsonaro, da esquerda, da direita, dos americanos, já reclamamos de todo mundo, da ciência, da vacina, do Crivella, do Witzel, do Dória, já reclamamos das escolas, das igrejas, já reclamamos da nossa família, do vizinho que você olha da janela, seu palhaço, você aí sem máscara, já reclamamos de tudo. Então, se nada resolveu, talvez esteja na hora de nós pedirmos ajuda ao Senhor, porque certamente o Deus dos cristãos, o Deus em quem nós acreditamos, tem poder para criar o vírus e tem poder para fazer o vírus desaparecer. Amém, irmãos? Amém. Nossa. Aí os israelitas clamaram, Samuel então reuniu o povo, fez uma oração e disse o seguinte: vocês querem realmente, recomeçar, retomar? Então revejam a sua caminhada, revejam os seus valores. Vocês veem que com sofrimento, com perseguição, com tudo de ruim, os camaradas continuavam idólatras, adorando a outros deuses. Eles queriam a ajuda de Deus, mas não tinham nenhuma conexão com Deus, né? É só retórico. Essa é uma outra lição importante. Muitas pessoas, durante esses 6 meses, clamaram pela volta das igrejas. Queremos igrejas, queremos cultos, queremos música. Mas muito disso é só retórico. Muitos frequentadores de igreja frequentam igrejas, mas não tem nenhuma conexão com o Criador, zero. Não conhecem a Bíblia, não amam a palavra, durante o culto ficam dispersos. Não faz muita diferença. Quando você olha as redes sociais, os canais, as mídias, você vê que muitos cristãos continuam agressivos, violentos, impiedosos. Nem a dificuldade nos tornou humildes. Então Samuel diz assim: poxa, sofreram tanto, revejam os seus valores. E eles começaram a rever os valores. Enquanto eles oravam, enquanto eles clamavam, enquanto eles pediam ajuda ao Senhor, a notícia se espalhou. Alguém levou a notícia aos filisteus, que perceberam que os israelitas estavam se reunindo novamente e rapidamente decidiram fazer um ataque final. Então os israelitas tiveram muito medo e pediram ao Senhor que os ajudasse. E Deus então agiu miraculosamente, de forma sobrenatural. A gente, quando lê o texto, nem sabe exatamente o que aconteceu, porque a Bíblia diz que os céus trovejaram, choveu. É possível. Do que os filisteus tiveram tanto medo, se eles eram homens de guerra sem medo de nada? Mas uma coisa é certa: Deus os apavorou e eles fugiram. Os israelitas então os perseguiram. E aí Samuel, o profeta, o juiz, fez uma coisa que as civilizações antigas também faziam, que era erguer monumentos, que é uma coisa que a gente não faz mais. Mas as civilizações antigas faziam isso, erguiam colunas, amontoavam pedras para marcar lugares, acontecimentos. Isso era muito comum de se fazer. Samuel pegou as pedras, acumulou as pedras sobre aquele lugar, como um marco, e ele disse então Ebenezer, que significa? Não, errado, perderam o prêmio, valendo aí uma viagem com tudo pago para a China. Não, Ebenezer significa pedra da ajuda, lugar de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor, foi a frase que Samuel disse depois. Ele botou a pedra e disse Ebenezer, fez um marco do tipo: essas pedras significam que aqui nesse lugar Deus nos socorreu.
pedra da ajuda, lugar do socorro. E ele botou aquela pedra para dizer o seguinte: essa pedra está aqui para vocês se lembrarem que até aqui nos ajudou o Senhor. Mas 3 coisas importantes dá para a gente guardar desse momento de Samuel. Primeiro, o passado não pode ser apagado. Até aqui nos ajudou o Senhor, significa que tem um antes daqui, certo? Eu sei que eu cheguei aqui, porque eu sei que eu vim de algum lugar. Então, a pedra ia ser edificada ali, para que todos se lembrassem do que aconteceu antes. E é importante que a gente se lembre. Mesmo que a gente não saiba o porquê de chegarmos até aqui. E com todo esse processo, todos nós aprendemos de alguma forma. E durante a pandemia, todos nós sofremos também de alguma forma. Financeiramente, fisicamente, emocionalmente. Bom, mas aí nós podemos chegar aqui hoje, 182 dias depois, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Vocês já viram aquele filme Matrix? Viram? São 3 filmes, né? No segundo filme, que é o Reload, Matrix Reload, tem uma cena em que toda aquela população reunida ali, para quem conhece a história, né? Os entendedores entenderão. Toda aquela população de humanos reunida embaixo da terra, em Zion, né? Estão ali, fazem uma festa para comemorar não sei quantos anos que eles estão ali embaixo, resistindo bravamente contra todas as máquinas. Aí vem um cara fazendo um discurso, que é o Morfeu, ele fala quantos de nós morreram, quantas naves foram destruídas, como foi difícil, tal. Entretanto, hoje nós podemos olhar para as máquinas e gritar: depois de todo o esforço que vocês fizeram, nós ainda estamos aqui. Aí o pessoal celebra. Esse marco de Samuel é como se ele olhasse para os filisteus, é como se ele olhasse para os céus e para os hebreus e dissesse: apesar de tudo que aconteceu, nós ainda estamos aqui. E para o personagem do filme, eles estavam ali por causa da coragem. Para as pessoas que acreditam na ciência, nós estamos aqui por causa do álcool gel, da máscara, da medicina. Para várias religiões, há várias razões. Para nós que somos cristãos, nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou com a sua mão poderosa. Esta reunião, se a comunidade crescer, os anos passarem, daqui a um tempo nós vamos lembrar desse dia como um dia especial para nós. Poderíamos ter desaparecido, mas por alguma razão não foi isso que Deus quis, e nós ainda estamos aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, as pedras, além de apontarem para o passado e marcarem o presente, elas também apontam para o futuro. Porque a partir daquele momento, Samuel está dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Nós não demos conta, Ele nos sustentou, nós erramos, Ele nos perdoou, nós falhamos, Ele nos socorreu, deu tudo errado, mesmo assim nos ajudou. Até aqui Ele nos ajudou. Daqui para frente, nós vamos cooperar com Deus. E de fato, dali para frente a postura de Israel muda. E Samuel, ele como sacerdote, também como juiz, como alguém que trazia ordem, justiça, ele começa a fazer movimentos interessantes. Ele restaura o ensino das escrituras, ele traz de volta o culto, ele traz uma estabilidade que não havia antes. E a partir dali para frente, Israel começa a crescer, deixa de ser tribo, vira povo, de povo nação, de nação para reino. Dali só aumenta, apesar das dificuldades que vão surgir depois, com os tropeços de Saul, com as falhas de Davi, com outros inimigos, porque a vida é feita de problemas e de vitórias, de dificuldades, de conquistas. Mesmo assim, dali para frente, Israel só cresce, só se desenvolve, só aumenta, e a linhagem sacerdotal se consolida, e a linhagem redentora também, porque a vinda do Messias se torna cada vez mais real, cada vez mais forte, porque o povo trabalha para construir o futuro. Então, irmãos e irmãs, já que chegamos até aqui, e até aqui nos ajudou o Senhor, então talvez seja a hora de nós nos reunirmos e juntarmos forças para construir também o nosso futuro. Cada um com a sua habilidade, cada um com a sua competência, cada um com a sua vocação,
cada um com a sua dedicação. Porque de alguma forma Deus nos sustentou e aponta para frente. Porque isso também é legal na Bíblia. As coisas sempre avançam. Quem para no tempo fica anacrônico. Quem para no tempo fica anacrônico, no sentido de que perde um link com o seu tempo. Quem para no tempo também fica saudosista, né? Fica só falando do passado, no passado, a minha vida as igrejas, antigamente. Então a pergunta que nós precisamos nos fazer é: será que não foi para este tempo que Deus nos levantou? Será que não foi para este tempo que Deus nos manteve vivos e acendeu a nossa chama para que agora, nesse momento, nós pudéssemos nos tornar úteis para o Senhor de alguma forma? E certamente, quando você olha para o reinado de Davi, de Salomão, o reinado de Davi e Salomão são reinados gloriosos, com muitos feitos, com muitos atos, com muitas coisas que elevaram o nome do Senhor. Mas tudo isso começa com as pedras que Samuel levanta nesse dia aqui de batalha. Nós não sabemos o futuro, mas sabemos que tudo começa com pequenos momentos, momentos singelos e simples como esse aqui, que não nos dizem nada, mas são importantes e significativos para nós. Ao olhar para as pedras levantadas no meio da batalha, precisamos nos lembrar quem éramos, por que estamos aqui e a partir de agora nos reunir e seguir em frente. Bom, não importa, irmãos, se nós vamos chegar a 6.000, a 600, a 60, ou vamos ficar só como estamos aqui. O que importa é que, já que aqui chegamos e até aqui nos ajudou o Senhor, é que daqui para frente, cada encontro, cada dia, cada live, cada reunião, cada abraço, cada aperto de mão, tudo aconteça entre nós para a glória do Senhor. E essas pedras, elas fazem renascer a esperança no coração desses irmãos. Então, momentos assim também precisam fazer renascer a esperança no nosso coração. Que esperança? Esperança de vitória? Não. Esperança de glória? Não. A esperança de que, apesar de tudo que somos e do que fizemos de errado, mesmo assim Deus nos abençoou, nos agraciou e nos sustentou para a sua glória e para o seu louvor. Então, o nosso grande desafio, a partir de agora, é fazer o nosso melhor com aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Era um versículo que a gente sempre falava quando eu era garoto, né? Na igreja, a gente sempre falava: tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Esse versículo nunca fez tanto sentido para mim, porque a gente tem que fazer o que Deus dispõe para nós conforme as nossas forças. E se tem uma coisa que esse tempo de pandemia mostrou, e eu percebo isso com muita clareza hoje, não só eu, mas muitos amigos e irmãos, é que éramos muitas igrejas produzindo muita pouca coisa para Deus, produzindo muito para nós mesmos. As batalhas foram travadas, a situação foi difícil, ainda não está calmo, porque os filisteus vão atacar de novo depois. Outras coisas virão, certamente enfrentaremos problemas ainda pela frente. Entretanto, como um milagre de forma inacreditável, até aqui nos ajudou o Senhor. Teoricamente, alguns de nós nem eram para estar aqui, mas estamos. E se estamos, então chegou a hora de erguer as pedras e dizer: Ebenezer, o Senhor nos sustentou até este lugar.